Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre os 3 pilares do letramento, ou seja, quais são as habilidades que uma pessoa precisa dominar para vencer o analfabetismo funcional ou, vamos tratar aqui do preventivo, não acabar saindo da escola ou da universidade sendo um analfabeto funcional. Esse vídeo é dirigido a professores, é dirigido a estudantes universitários insatisfeitos com seu atual nível de capacidade de expressão, compreensão e expressão escrita, e a todas as pessoas preocupadas com esse dilema. Puxa, por que a educação brasileira está como está? Por que as pessoas não sabem nem mais escrever bilhete? Porque eu não consigo sequer contratar uma pessoa que entenda a instrução que eu comunico a ela de maneira simples, porque eu preciso repetir 500 vezes e ainda assim ela comete erros, porque as pessoas que trabalham comigo na minha agência de marketing, sobretudo no campo do marketing digital, cometem tantos erros de português, eu tenho que revisar todos os textos, meu Deus do céu, porque nós estamos vivendo esse gargalo absurdo da produtividade no que diz respeito à comunicação e quais são os instrumentos para nós nos libertarmos disso, ou pelo menos criarmos um plano para não estarmos presos a isso nos próximos 10, 20 anos. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, e esse vídeo inclui materiais, inclusive materiais didáticos, portanto, professores, é um vídeo para vocês. Me acompanhem. Em primeiro lugar, o que é um analfabeto funcional? São todas essas pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós trabalhamos, com quem nós tentamos conversar e que muitas vezes dão respostas emocionais, simplesmente não entendem nossos argumentos ou acreditam que entendem e nos dão pitos, sendo que na verdade elas fazem isso porque elas não compreenderam. Isso torna a vida difícil do ponto de vista emocional, mas sobretudo do ponto de vista profissional. Às vezes nós não conseguimos nem mais conversar com as pessoas do nosso trabalho, a gente faz uma piada, a gente é mal compreendido, a gente deixa uma instrução, essa instrução não é cumprida porque a pessoa não compreendeu, tá? Então, em diversos campos, nós percebemos o estrago promovido pelo analfabetismo funcional. O analfabeto funcional é a pessoa que simplesmente não entende ou que lê, é a pessoa que não compreende corretamente aquilo que ela ouve, é a pessoa também que não consegue traduzir para si própria, no seu campo mental, um conjunto simbólico que carrega dentro de si uma instrução, uma comunicação. Como é que a gente se comunica uns com os outros? Nós pensamos, formulamos a frase e expressamos de maneira, por meio da elocução, nós proferimos, portanto, esta frase através deste sistema simbólico chamado linguagem. Portanto, nós temos vários processos implicados nisso. Nós temos o processo, evidentemente, o primeiro do raciocínio, os processos mentais, o pensamento está todo envolvido. Ao mesmo tempo, a relação do pensamento com a linguagem e, ao mesmo tempo, evidentemente, a relação entre pensamento, linguagem e domínio das emoções. Existe um tom que nós devemos usar, a depender da pessoa a quem nos dirigimos. Tem um jeito certo de falar. Se você é professor, você sabe que os alunos têm temperamentos diferentes. Com alguns, se você for seco, a pessoa vai se ofender, porque existem os graus diferentes de maturidade. Então, a gente tem que adequar o tom do nosso discurso aos graus diferentes de maturidade. A pessoa madura, a gente pode falar a coisa assim, mais seca, que não vai ter problema. A pessoa mais imatura, a gente tem que ter aquele cuidado, tratar mais igual um filhinho, essas coisas, né? Então, a gente tem o tom também, e isso na nossa rotina profissional, né? Eu lembro de uma coisa muito engraçada que minha mãe sempre falou, que é o seguinte... É uma coisa que ela fazia intuitivamente. Ela percebia que para ela ser bem tratada nos lugares, ela tinha que elogiar os atendentes, falar que todo mundo era lindo, maravilhoso, etc. E a gente era criança, a gente observava isso e mas por que ela está fazendo isso? Né? E no fundo, depois ela dizia, olha, depois ela explicou pra gente, ela falou, olha, as pessoas, se você quer que as pessoas estejam dispostas a entender o que você vai falar para elas, ela não falava com essas palavras, não falava do jeito dela, se você quiser que as pessoas estejam dispostas a olhar para você e com muita sorte compreender o que você está falando,
Você tem que primeiro ganhar o coraçãozinho das pessoas. No fundo, para a gente falar aqui de uma maneira um pouco mais professoral, essa regra de vida que ela estabeleceu com base na intuição, significa o seguinte: quando você está diante de uma pessoa profundamente matura, que leva tudo pro pessoal, se você não diz que ela é maravilhosa antes de começar a ter uma conversa com ela não vai nem te ouvir, porque ela está sempre profundamente oprimida por sua própria insegurança e ela não consegue separar as emoções das frases que ela ouve, dos pedidos que lhe são feitos, da comunicação que se estabelece entre duas pessoas, muitas vezes sem nenhum tipo de trato familiar, comunicação profissional. No campo profissional, no Brasil é assim, as pessoas têm um grau de maturidade muito profunda e são analfabetas funcionais, de forma que você precisa, ao mesmo tempo que acalenta o coraçãozinho, você precisa explicar 30 vezes. Tá? Isso tudo é fruto de uma educação absolutamente ineficiente. E aqui eu não estou falando de educação do ponto de vista do comportamental. Isso é uma bobagem. Eu estou falando de educação básica. Educação básica de domínio da linguagem. Porque uma pessoa que tem domínio da linguagem, ela sabe perfeitamente receber o discurso num tom e adequar o seu tom ao discurso que ela recebe. A pessoa ela tem a capacidade de adaptação. Mas isso só é possível quando você conhece os vários registros da comunicação que se articulam aos vários tons de fala que comunicam: quero ser seu amigo, não quero nada com você, só preciso de uma informação, por favor me atenda direito porque eu sou seu cliente, ou você é meu subordinado, portanto não discuta comigo, simplesmente obedeça e se você fizer um bom trabalho talvez eu te elogie. Esse conjunto de tons são absolutamente normais e uma pessoa madura consegue lidar com todos eles, adaptar-se a eles e estar nas duas posições, na de obediência, na de comando, tá? Na posição de lidar com uma pessoa mais madura e se colocar no seu lugar, e muitas vezes, sendo a mais madura numa outra relação, colocar outra pessoa no lugar e etc. E todas essas coisas de que eu tô falando são extremamente complexas, porque elas pode parecer simples o que eu tô falando, porque eu sei que todos vocês reconhecem esse problema e sabem que isso existe. Mas por que isso é difícil de dominar? Isso é difícil de dominar porque envolve a articulação entre três habilidades que tradicionalmente que eu digo desde a Grécia Antiga até, enfim, um período muito recente, nós chamamos de trivium, que são as habilidades que nos permitem ter o domínio da linguagem, a capacidade de comunicação, uma perfeita habilidade de compreensão e um domínio da articulação entre emoções e sistema simbólico essencialmente humano, que é a linguagem, sem perder o vínculo com o pensamento. Isso não é algo fácil. Isso requer exercícios, isso requer aprendizado, isso requer lições alternadas, articuladas. Isso requer, evidentemente, esforço daquele que procura aprender. Em geral, as pessoas, como é que elas aprendem isso? Na marra. Na marra, porque nos nossos programas de português, as pessoas perderam completamente a noção de que isso precisa ser articulado numa educação correta, básica. Até os anos 60 isso acontecia, tá? A tal ponto que nós temos aí um material que eu vou apresentar hoje, que foi de um professor do Caetano de Campos, que era a melhor escola de São Paulo. E era com esse método que eu tô falando aqui, que ele ensinava comunicação, habilidades linguísticas para os seus alunos de português. Certo? A gente tem ainda algumas pessoas que hoje estão procurando recuperar. O problema é que todo mundo pega e coloca o nominho Trivium. E aí Trivium virou uma etiqueta das pessoas: olha, eu sou melhor que todo mundo porque eu te dou educação clássica. Veja, educação clássica se refere àquele tipo de aprendizado que prioriza, que tem como propedêutica de qualquer ciência a qual você vai se dedicar, de qualquer campo do conhecimento que você vai investigar, ou de qualquer atividade profissional que você vai desempenhar, que você vai aprender depois de desempenhar. Educação clássica é aquela que entende que a propedêutica para qualquer coisa que você vai fazer na vida é ter um domínio da comunicação, é ter um domínio da linguagem, é ser capaz de compreender, falar, persuadir, conversar, explicar, etc. Por quê? Porque a linguagem, ela é, digamos assim, não só uma habilidade fundamentalmente humana, nós não podemos ser plenamente humanos sem linguagem, sem domínio da linguagem, como também um sistema simbólico essencialmente humano, ou seja, um sistema simbólico que reflete a natureza humana. Então,
Um ser humano só consegue se colocar no mundo e na vida quando ele tem o domínio, ele tem essa habilidade e entende que esta habilidade consiste no conhecimento de um sistema simbólico que tem a ver com a sua própria natureza. E qual é a característica do ser humano? O ser humano é um animal que fala, que pensa e que sente. Então você tem que ter aí a questão da articulação entre emoções, pensamento, e todas os recursos da linguagem. Lembrando que a linguagem é extremamente pobre comparada ao campo do pensamento. A linguagem é finita, o sistema simbólico chamado linguagem é finito, e o pensamento é infinito. Como é que isso se resolve? Fazendo da linguagem, tornando a linguagem elástica a ponto de exprimir a infinitude do pensamento. Como é que a gente faz isso? Com as figuras. Sabe todas as figuras de linguagem que a gente aprende na escola? As figuras de retórica. Às vezes as figuras de sintaxe. A linguagem, a gente tem que compreendê-la como um molde de barro que pode tomar a forma que o nosso pensamento quiser, quando você for capaz de manejá-la e entender que um bloco de barro, ele é finito. Concorda comigo? Ele é finito, um bloco de barro. Esse bloco de barro que é finito, quando ele está corretamente umedecido, quando ele está umedecido com a água, ele se torna elástico. Você dá a ele a forma que ele quiser. E você dominar o que a gente chama de trivium, que é a gramática, a lógica, a retórica, é justamente você hidratar a sua alma com a água que hidrata o barro a ponto de torná-lo maleável, para que a sua alma, digamos que são os olhos que hidratam, que lubrificam o pensamento, para que você consiga o pensamento, a linguagem, a articulação com as emoções, de modo que você consiga dar ao que você pensa, ao que você sente, etc., a forma que você deseja, sem ficar preso às restrições das pessoas, que às vezes tem muitas pessoas que assistem meus vídeos e dizem: Bruno, eu assisti esse vídeo, muito obrigada, você falou exatamente o que eu estava pensando, mas eu não conseguia formular. Por quê? Porque a pessoa não tem domínio da linguagem. O que diferencia essa pessoa de mim? E unicamente essa habilidade que eu adquiri ao longo da vida e que ela, por uma série de questões, acabou não adquirindo, mas ela tem o pensamento, ela só não sabe como exprimir. E aí, às vezes, ela vai procurar ouvir uma pessoa tal, porque nós temos a satisfação de ver o nosso pensamento expresso, tá? A nossa habilidade de dizer o que nós estamos pensando nos dá alegria, porque o ser humano tem uma inclinação natural para conhecer, nós estamos sempre tentando entender a verdade. Não, peraí, esse assunto quer dizer o quê? Essa briga que está acontecendo, o que está por trás dela? Essa disputa que está na minha frente, qual que é a verdade a respeito? Quem tem mais razão do que outro? Será que um tem mais razão? Será que são duas partes de razão? A gente quer compreender o que está acontecendo. E às vezes a gente tem a impressão de ter entendido, mas a gente não consegue exprimir. E esse é o mal de muitas pessoas. Às vezes elas não são analfabetas funcionais a ponto de não conseguir compreender, mas elas não têm o domínio necessário, suficiente para exprimir aquilo que elas pensaram. Por quê? Bem, a mente, a alma, não é como barro úmido, e sim como barro seco. É como terra seca. E você precisa hidratar, jogar água aí na sua alma, e é isso que o Trivium faz ao longo de uma educação. A educação clássica, que aí vira um fetiche e tal, vamos falar dela, a educação normal, eu vou dizer aqui, tá? Vou usar o termo educação clássica, para mim é educação normal. Educação normal é o quê? É simplesmente um conjunto de atividades, exercícios que vão promovendo em você, promovendo na sua alma uma relação cada vez mais livre com a linguagem. Ou seja, é como se você fosse aprendendo a moldá-la. E isso demora vários anos, mas quando a gente adquire isso, a gente tem uma liberdade total. Uma liberdade de pensamento e uma liberdade de não ser convencido por ideia idiota também. Porque a gente está constantemente, a gente é capaz de analisar o raciocínio do outro, e mesmo que seja um raciocínio bom, persuasivo, a gente fala, tá errado aqui, ou esse ponto aqui, ele está sendo insuficiente, ele está aqui me sonegando premissas, eu consigo pensar essas premissas, então, bonitão, sua conclusão não funciona, seu pensamento é insuficiente.
tá? E é assim que nós nos tornamos cada vez mais livres do manejo do consenso a que nós estamos submetidos, porque, evidentemente, é próprio do homem, não só é próprio do homem pensar, mas é próprio do homem disputar poder. E a ação política, evidentemente, é uma ação em que nós somos manejados o tempo todo. Portanto, é por isso que, enfim, as pessoas verdadeiramente letradas são aquelas de que os políticos menos gostam, porque são aquelas mais capazes de analisar o seu discurso corretamente e não se deixam levar. As pessoas analfabetas funcionais são perfeitas para o discurso político porque elas o que elas têm? Elas vivem uma dissociação entre o campo emocional e o campo intelectual. Elas não aprenderam a articulá-los. Não aprenderam. E aí elas são muito suscetíveis a responder emocionalmente ao discurso. Se o discurso é uma mentira, mas agrada, ela tem fé, ela acredita. Então o pensamento dela é tão frágil que não consegue articular-se com as emoções e ela se torna refém do próximo, tá? Isso no campo profissional são as pessoas que vão sempre também ser, como é que eu posso dizer, sempre estar em baixas posições, porque elas não conseguem ter um bom rendimento. São as pessoas que vão ser empregadas para sempre, no sentido de nunca vão trabalhar para si. Nunca vão fazer as contas direitinho para saber o que é melhor para elas. Que elas vão se deixar levar pela emoção de falar, tá, eu dependo de alguém que me dê algo porque eu não consigo cuidar da minha vida. Então as implicações são muito profundas. E é por isso que o Brasil está do jeito que está, entre outras coisas, porque nós temos uma noção de letramento equivocada. Qual é? Veja, quando a gente fala de analfabetismo funcional, tudo isso está envolvido. Quando a gente fala de letramento, nós temos os 3 pilares do letramento. Os 3 pilares do letramento são justamente as 3 grandes habilidades do Trivium, gramática, lógica e retórica, mas vamos primeiro entender qual é o problema com a definição moderna de letramento. A definição que está na cabeça de quase todas as professoras de português na escola nos últimos 20, 30 anos, tá? O letramento, a definição moderna de letramento é o seguinte: o letramento seria o resultado da ação de ler e escrever, entendendo a linguagem como prática social. Qual é o problema com essa definição? A linguagem é uma prática social? Essa definição é profundamente redutora. É uma definição sociológica. Essa definição sociológica de letramento deriva de um sociólogo, crítico literário, etc., em inglês, chamado Richard Hoggart. Ele escreveu em 1957 um livro chamado The Use of Literacy, Os Usos do Letramento. O livro tem até uma proposta interessante, apesar de estar naquela linha dos estudos culturais contemporâneos que me parecem altamente insuficientes, porque muito contaminados ideologicamente. Toda a linha de pesquisa contaminada ideologicamente produz reducionismo. Não permite que a gente compreenda um fenômeno amplo, tá? O problema é que a ideologia ela é um instrumento da política. A política produz reducionismo porque a política depende da propaganda. São coisas básicas que eu estou falando aqui. Não estou falando aqui por nenhuma vinculação ideológica, porque é o real, tá? Evidentemente, se você pegar a esquerda ou a direita, você vai ver que os dois trabalham no campo da propaganda. Propaganda, tiradinha de marketing. Essa é a linguagem da política. É a linguagem da persuasão, é a linguagem... quanto mais emocional o seu público, mais poder você vai ter com as massas, etc. Né? E aí o Richard Hoggart, ele tem esse problema. Ele tem esse problema. É um livro com contaminação ideológica. Mas a proposta é o seguinte, ele analisa nessa obra de que forma que o acesso aos meios de massa, gibi, etc., uma série de... Ele elenca ali inúmeros materiais de leitura e a facilidade do acesso que os meios de comunicação de massa, a facilidade de acesso gerada pela ampliação das mídias de massa entre a população pobre operária da Inglaterra. E é bem marxista o livro, tá? Mas o que é interessante no livro? Que ele justamente tenta entender o letramento, a diferença que o contato com a leitura produz nessas pessoas. Então, assim, o que ele está buscando está correto, tá? A contaminação ideológica que a gente observa ali no estudo é a fragilidade do estudo.
Então a gente deve se libertar quando você é um pesquisador, quando você é um professor, quando você é alguém que quer educar e trabalha com educação, você tem que se libertar da contaminação ideológica por um motivo muito simples. Para você compreender as coisas como são e ser capaz de explicá-las. Eu tive professores de esquerda que conseguiam dar aulas sem contaminação ideológica. Aulas boas. Eu tive. Então eu falo isso sem... Eu discordo de boa parte dos meus colegas conservadores que acham que o professor de esquerda está sempre doutrinando. Depende, ele é mais professor ou ele é mais apegado a essa ideologia? Ele é um agente político ou ele é um professor? Tá? Ele pode votar, ter opiniões de esquerda, mas se ele é um professor de verdade e está interessado no conhecimento, ele vai analisar tudo e vai saber colocar de lado as suas opiniões políticas para falar de algo profundamente relevante, como educação humana, como letramento, etc. Então vamos começar a ser adulto aqui, vamos parar desse tipo de conversa fiada, né? De achar que um ser humano não é capaz de separar as suas opiniões políticas da realidade que ele analisa e de achar que tá todo mundo querendo manipular o outro o tempo todo, certo? Eu sou uma pessoa que todo mundo conhece, minhas opiniões políticas, elas são públicas, mas eu consigo plenamente falar de filosofia aqui para vocês, sem tentar convencer vocês a voltar nas pessoas que eu voto, mesmo porque as pessoas que eu voto eu acho elas também tão idiotas quanto boa parte dos políticos brasileiros, né? Porque nós vivemos um contexto de crise moral, crise educacional profunda, em que o pensamento é desvalorizado e o que vale é o jogo da manipulação, do manejo do consenso. E esse jogo é profundamente empobrecedor para nós, seres humanos, que temos como habilidade fundamental a linguagem, que é a base das maiores obras do espírito produzidas, e nós somos os seres que criamos esse sistema simbólico que tem a ver com a nossa essência. Então, imagina só o quão deprimente, né? Não é para uma pessoa letrada, e eu sou uma pessoa letrada, como muitos de vocês que me assistem, acompanhar os debates intelectuais e políticos brasileiros. É bem deprimente. Então, dito isto, vamos lá. Essa definição, portanto, do Hogarth, ela foi muito influente e as professoras acreditam que é uma questão de... veja, você saber ler e escrever é para que você não seja manipulada. É esse entendimento, mas não há o correto entendimento de que letramento não é apenas entender a linguagem, ser capaz de ler e escrever, entendendo a linguagem como prática social. Isso é uma definição redutora. É o resultado da ação de ler. E ler, por ler, vocês podem colocar compreender, por escrever, se expressar, de compreender e se exprimir, compreendendo, entendendo a linguagem como prática social, não. 1, habilidade fundamentalmente humana. 2, sistema simbólico essencialmente humano. Então vamos consertar a nossa definição. Consertada essa definição, vamos entender por que é que o Trivium sempre funcionou. E foi a educação recebida pelos maiores escritores da humanidade, da história da literária universal, que, aliás, nós lemos até hoje e usamos como exemplo de pessoas que foram capazes de produzir obras de arte ou se exprimiram muito bem e nos ensinam a ler e escrever. A maior parte das pessoas que acaba se letrando vai na raça, aprendendo outras línguas, examinando sua própria língua, as estruturas gramaticais, prestando atenção enquanto lê um grande poeta nas estruturas, se virando, vai fazendo Trivium na intuição. Por quê? Porque é o que funciona. Tá? No meu caso, como eu estudei filosofia, o que eu tive que fazer logo no primeiro ou no segundo ano? Pelo contato com os filósofos, eu fui entendendo lógica, eu fui absorvendo isso que a gente chama de lógica. Eu fui compreendendo. E quando eu conheci Platão, li o Diálogo Sofista, falei, nossa, é aqui, isso aqui, é isso aqui a filosofia. E aí eu comecei a entender algo que eu viria a saber posteriormente, que é a dialética, que é a base, que é essa lógica do cotidiano, do senso comum, fundamental para nós nos comunicarmos e compreendermos uns aos outros. É a lógica clássica, que está ali. É algo que Sócrates, digamos assim, é uma descoberta de Sócrates, empregada magistralmente por Platão e sistematizada por Aristóteles. Esse negócio aqui até hoje é o que nos permite nos compreendermos, assim, pessoas que estão a fim de se compreender e não a fim de ter relações de poder umas com as outras, né? A razão pela qual Platão, Sócrates já e depois Platão eram tão críticos aos sofistas, Aristóteles evidentemente também, é porque os sofistas eles não estavam interessados em lógica como estavam em retórica. Eles estavam interessados na persuasão,
mas não necessariamente na articulação entre a persuasão e a verdade do discurso. Então eles não estavam necessariamente interessados em... Veja, para eles a capacidade de persuadir, de encantar a audiência, era o principal. Era assim a grande habilidade humana e política. Era a essência da educação, ser capaz de encantar a sua audiência, de persuadir uma assembleia, de mover a alma dos próximos, mover a alma das pessoas na direção que você considerava adequada. E os filósofos falam, não, mas peraí, primeiro eu tenho que pensar qual é a direção adequada. Primeiro eu preciso entender a verdade das coisas, senão eu posso levar as pessoas pro buraco. Como os grandes retores da época da Guerra do Peloponeso fizeram com Atenas, foram levando Atenas pro buraco. Platão vive aquele contexto, Sócrates acompanha aquele contexto. Eles viram acontecer o problema, eles viram acontecer a série de problemas resultantes de uma articulação insuficiente entre o pensar e o mover o próximo, porque a retórica move o próximo. Mas é a lógica que nos faz chegar naquilo, veja, na decisão correta. Tá? Sem lógica a gente delibera mal. Então vamos lá. A gente tem que pensar, quando a gente pensa em letramento, sobretudo se você é um professor, mas também se você é um aluno e já está na universidade percebendo que você vai mal das pernas, você tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, o que é comunicar-se ou comunicar algo? O que é pensar e o que é convencer. São 3 coisas, tá? A mais básica de todas é comunicar. Primeiro a gente tem que saber comunicar. Comunicar envolve descrever, envolve narrar, envolve argumentar, envolve conversar. Envolve também, o conjunto de tudo isso, explicar, demonstrar, certo? Comunicar é essa, do ponto de vista mais amplo, a sua capacidade de falar das coisas, né? Agora, para você falar das coisas, existe algo inicial, que é justamente você entrar em contato com as coisas, estar em contato com as coisas, ter compreendido as coisas. Por isso que o comunicar nunca vai separado do pensar. E o que é pensar? Bem, a gente tem 3 atos do pensamento fundamentalmente: compreender, julgar e raciocinar. E aí, num plano um pouco maior, né? Mais elevado, refletir e meditar, tá? Mas vamos ficar com esses 3 primeiros que são os básicos. A gente primeiro compreende algo, aí a gente julga e a gente raciocina. São os 3 atos do pensamento, né? E convencer, por último, é simplesmente você apresentar as provas que você tem para pensar como você pensa. Olha, eu penso assim, eu cheguei a essa deliberação com a sua família, numa discussão política, numa discussão sobre educação, numa discussão sobre política pública, numa discussão sobre um filósofo, numa discussão sobre o que está certo e o que está errado, numa situação prática. Aconteceu um problema na sua família ou na empresa, uma situação prática, e você delibera e você chega e você, olha, eu cheguei a essas conclusões. E aí você tem de provar seu ponto para o próximo. Essa é uma das atividades em que nós mais estamos convencidos cotidianamente. E a grande atividade de educar dos pais com os filhos. Os pais que não têm mais domínio da linguagem não conseguem mais educar, porque eles não conseguem deliberar, chegar à conclusão e comunicar corretamente para os filhos. Aí não educa. Vocês entendem o nível de gravidade de a gente não ter domínio da linguagem? Afeta absolutamente todos os campos da vida humana. Porque o letramento não é apenas uma habilidade fundamentalmente humana, como também envolve a consciência de um sistema simbólico essencialmente humano. Nós não conseguimos ser tudo o que nós podemos ser, nós não conseguimos realizar nosso potencial sem domínio da linguagem. Não conseguimos. Ficamos atrofiados. Moralmente atrofiados, intelectualmente atrofiados, emocionalmente atrofiados. É a sociedade brasileira, meus amigos. E aí o que é convencer, portanto, então, é provar seu ponto. Só que a gente tem 2 níveis, né, de compreensão. Veja, a gente tem argumentação em vários níveis, tá? A gente tem uma argumentação no nível mais alto, que é o científico, é a argumentação formal. E aí a gente tem 2 campos, no dialético e no apodítico.
Então você chegou a conclusões inequívocas e você prova que é assim. Isso é uma demonstração científica. Abaixo da demonstração científica, a gente está naquele campo da probabilidade. Olha, me parece, é muito provável que seja assim e eu vou dizer por quê. Então você tá muito próximo da verdade. O discurso filosófico é assim. Você está muito próximo da verdade e você aponta o que faz com que você tenha a convicção de que você está muito próximo da verdade. É assim que os filósofos trabalham, no campo da chamada dialética, aquele inventado por Sócrates lá atrás. E atual, evidentemente, até hoje na nossa vida e na história da filosofia. E só que a gente tem abaixo disso, que é a nossa vida aí, que é a argumentação informal. Porque a dialética já está num campo muito acima, né? Na argumentação informal, a gente trabalha com o que a gente chama de entimemas. Do ponto de vista formal, do ponto de vista da retórica, a gente chama isso de entimemas. O que é o entimema? É um argumento incompleto, sabe? É aquele argumento em que você não precisa explicitar todas as premissas, porque elas já são mutuamente aceitas por você e seu interlocutor. Então aqui o bom senso impera, portanto o discurso retórico trabalha no universo das convicções compartilhadas já. A gente está no universo de convicções compartilhadas a tal ponto que você consegue presumir certas premissas. Você não precisa falar todas. Algumas são presumíveis, né? Você pode dizer assim, eu não vou votar nesse cara porque ele é desonesto. Qual que é a premissa presumida aí? A premissa presumida é a seguinte: um político desonesto faz mal à coisa pública. Você não precisa dizer, porque isso é senso comum. A gente sabe. Bom, enfim, eu dei toda essa explicação para vocês para mostrar a complexidade do que a gente chama de letramento e por que as escolas não têm sido capazes de fazer isso pelos nossos filhos e nem foi capaz de fazer por nós, né? Eu tô com 42 anos, não sei a idade de vocês, mas eu também passei por isso. Evidentemente foi menos grave na minha época do que eu vejo na época da minha filha. Minha filha tem 13 anos e é uma catástrofe a maneira como eles lidam com o domínio da linguagem e letramento, a tal ponto que eu pedi para ela, eu falei, olha, você não está sendo capaz de compreender o texto, você vai passar um ano fazendo esse curso aqui, que é um curso chamado O Poder da Linguagem, eu até vou colocar na descrição para os pais que se interessam, tá? Minha filha fez um ano, melhorou muito. Depois que ela fez um ano aí, porque eu não tenho muita paciência, eu sou professora de adultos, sou professora universitária, então lidar com crianças eu sou um pouquinho bruta, né? O tom, modular meu tom para falar com crianças é algo que me exige uma energia muito alta e eu prefiro colocar essa energia, né? Já que eu não tenho tanta energia assim, eu sou limitada, no trabalho com adultos, tá? Eu trabalho com adultos. E aí eu coloquei ela nesse curso do Fábio durante um ano e depois de um ano aí eu peguei ela para mim. Depois de um ano que eu precisei da ajuda deles, tá? Agora, isso porque eu trabalho com Trivium, né? Se eu não trabalhasse, ela estaria até hoje lá com o Fábio Gonçalves e com o Guilherme no Poder da Linguagem. Vocês acham no Instagram, @Poder da Linguagem, quem se interessar aí pros filhos. O que eu quero fazer hoje é mostrar para vocês, explicar da complexidade de uma pessoa entender e apropriar-se, ou seja, ser letrada, como é que alguém se torna letrado, mostrando quais são as etapas. Eu vou mostrar 3 livros absolutamente fantásticos, que podem servir como manuais para toda pessoa que quiser criar um programa, pensando esse programa aí como mínima duração de um ano, e o ideal é de 1 a 3, 4, né? Mas vamos pensar assim, em um ano já dá para você ter resultados muito bons, né? Mas se você está trabalhando com faixas etárias menores, você vai precisar de uns 3, tá? Que é o seguinte, são 3 livros que foram publicados de forma independente pela editora Quirion, que é uma editora queridinha dos professores, que eu adoro e acompanho. Um deles eu divulguei recentemente, que foi o Lógica Socrática, foi o último a sair. Mas quando chegou o Lógica Socrática, evidentemente eu divulguei, porque interessa a professores de lógica, em universidades de filosofia, muita gente, né? Mas esse livro, ele faz um joguinho maravilhoso com outras 2 coisas que a Quirion já tinha publicado. O primeiro é o Flor do Lácio, que é justamente um livro que contém uma série de
veja, o que o Cleófano Lopes de Oliveira, que foi professor de Caetano, do Caetano de Campos, que era a melhor escola de São Paulo, tinha cursinho para entrar lá até os anos 60, o que ele faz nesse livro? Ele pega vários fragmentos de textos dos maiores autores e explica esses textos. Por quê? E aí ele pede, ele mesmo mostra como você faz os exercícios para extrair tudo do que um texto pode te ensinar, em termos de absorvendo a riqueza da linguagem e aí é uma forma de você fazer isso, você vai jogando água no barro seco da sua alma, né? E aí ele depois te dá exercício para você fazer. Então ele mostra como fazer e depois pede que você faça. E são sempre trechos curtos, né? São trechos curtos de que ele extrai o máximo. Então ele realmente seleciona extratos, fragmentos muito ricos de autores da língua portuguesa. Por que Flor do Lácio, né? Flor do Lácio, porque vocês sabem que tem um poema do... oh, meu Deus do céu. Do parnasiano maravilhoso, do Olavo Bilac, sobre a língua portuguesa. Eu acho que tá aqui, né? Tá. Vem aqui como epígrafe do livro. E nesse poema, aqui, ó, língua portuguesa, o Olavo Bilac diz: última flor do Lácio, inculta e bela. E aí tem um soneto maravilhoso, tá? O Olavo Bilac foi um poeta brilhante que nós tivemos, né? Eu gosto de todos os poetas brasileiros, assim, todos. O Olavo Bilac é perfeito. Eu gosto também de João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes, Mário Quintana e etc. Mas uma pessoa que gosta de poesia, evidentemente, reconhece o talento de Olavo Bilac. Ele tinha uma capacidade de manejo verbal impressionante. Tem um livrinho dele para crianças, inclusive, que ele fala numa linguagem tão simples que você fala, nossa senhora, que capacidade que ele tinha de modular a língua para falar no tom apropriado, para a pessoa apropriada, etc. E aí, por que é a Flor do Lácio? Porque o Lácio é a região de Roma, né? Lácio é o berço do latim. E o português é a última língua latina. É isso que ele quer dizer por última Flor do Lácio, né? E aí, Flor do Lácio, que é um nome desse livro, que o Cleófano dá, porque Flor do Lácio é o português, a gente tem esse conjunto de explicações de textos com guia de composição literária. E aqui ele divide justamente as lições em todos os registros dos quais a gente depende para se comunicar. A gente tem uma longa primeira série de lições em torno da descrição, depois conversação, cartas. Estudo na parte 1, tá? Descrições, conversação e cartas, que é o seguinte: primeiro você tem que descrever, saber descrever o objeto a respeito do qual ou você vai raciocinar, ou por meio do qual você pretende despertar emoções, ou a partir do qual você quer construir narrativas, etc, etc. A descrição é a habilidade mais básica. Depois a gente tem conversação e cartas, que são as habilidades às quais a gente está mais habituado, então já são naturalmente fáceis para nós, tá? A carta é também um modo de conversação. E na parte 2, a gente tem narrativas. A gente tem primeiro o estudo isolado das narrativas, depois nós temos os registros da fábula, da anedota, expressão de impressões pessoais, discursos e, finalmente, dissertação, que é o grande problema do vestibular. Aprender a fazer dissertação. Olha tudo que está envolvido para você realmente fazer uma dissertação perfeita. Na parte 3 nós temos narrações. Por quê? Porque a narração envolve dissertação, a argumentação vai dentro da narração. Nós temos a narração em prosa, a narração em verso, e na parte 4, rudimentos de arte literária. Então a gente tem uma visão geral das grandes correntes literárias e, evidentemente, alguns comentários sobre versificação e etc, para a pessoa ter letramento, no mínimo ser capaz de reconhecer registro, tá? E aqui, uma pessoa que são lições prontas. As pessoas vão fazendo as lições e elas vão absorvendo a riqueza da língua. Então elas vão absorvendo a riqueza da língua e sendo forçadas a se comunicar com riqueza, de forma cada vez mais complexa, pensando nas estruturas. E isso sim é uma maneira de ensinar gramática. Porque a gramática, que é ensinada na escola, que é nomenclatura de sintaxe e morfologia, meu Deus do céu,
Isso é uma bobagem. Isso é o conhecimento científico da gramática, o professor de português tem de ter para ser capaz de explicar a riqueza de um texto. Então, assim, pelo amor de Deus, sintaxe você faz ali depois que a pessoa leu o texto e compreendeu. Você entende? Você pode até nomear e dar a nomenclatura da sintaxe, da morfologia, claro que sim, mas com o texto na mão. O texto é a língua que, uma vez barro molhado, tomou forma. E quando você faz com que alguém examine e interprete um texto, você está jogando água ali na escultura e permitindo que ela sinta, que ela module e que ela perceba, que ela estude a modulação. Tá? É como quando você pede para que algum aluno interprete um texto, você está pedindo que ele reconstitua esse trabalho de escultura feito pelo escritor. Então são os grandes escritores, os grandes poetas, que evidentemente nos ensinam a língua. Por quê? Porque eles são os homens que foram mais capazes de manejar esse barro e que tinham a alma mais perfeitamente hidratada para manejar com a liberdade absoluta, sobretudo os poetas. Sobretudo os poetas. Mas aqui em Flor do Lácio a gente tem muita prosa, porque evidentemente a poesia é um negócio, é um nível acima, né? A pessoa já tem que ter uma educação literária básica para entender poesia. O outro livro que eu já divulguei aqui é o Lógica Socrática, que são lições também, lições prontas, tá? A gente tem, inclusive, no final do livro um QR Code para você ver as respostas. Se eu não me engano, as respostas ainda estão sendo colocadas no site da Quirium, mas em breve estarão todas lá. As primeiras já estão lá, porque ele acabou de ser lançado. Mas como eu sei que muitas pessoas assistiram esse vídeo muito depois, porque ele é um conteúdo de valor atemporal, né? Eu sei, a depender da data que você esteja assistindo, as respostas estão todas lá. E aí, se isso aqui é um manual perfeito de gramática, isso aqui é um manual prontinho de lógica. Lógica, sim. Aí você vê você procura um vídeo meu que eu vou colocar aqui na descrição. O melhor manual de lógica de todos, que aqui eu falo detalhadamente desse livro, tá? Eu não preciso repetir. Mas como eu falei para vocês, se a gente não sabe o que é pensar, e que pensar implica em compreender, julgar e raciocinar, tá? Compreender o quê? Um objeto. Então, o objeto do pensamento, que é a realidade, é o lastro do pensamento. Mas nós somos ativos com relação a isso que nós compreendemos. Então, existe esse primeiro momento passivo, mas nós somos ativos o tempo todo. Nós julgamos, depois nós raciocinamos a respeito. Nesse raciocínio, a gente pode incorrer em erros. Então, a gente raciocina de duas formas em especial. Nesse raciocínio, nós podemos incorrer em erros, mas nós temos também instrumentos, tipo prova dos 9, para verificarmos se nós incorremos em erro. Isso é o raciocinar. Raciocinar, examinar, é analisar o seu próprio julgamento também. Ou analisar a validade de uma articulação entre julgamentos diferentes. Então, a arte do pensar, a arte do julgar, a arte do raciocínio, ela envolve não apenas regras fundamentais, não apenas princípios eternos, a gente tem princípios eternos, regras fundamentais, ou seja, a lógica está dentro de limites, né? Regras com relação à forma, regras para compreender o vínculo entre o objeto e o próprio pensamento, e nós temos também, evidentemente, um esquema de verificação que é chamado de silogística, né? A chamada silogística aristotélica, que é a única coisa que o pessoal aprende em filosofia, que é o problema, porque aí a dialética parece que não faz parte da lógica. E o Aristóteles, ele tem ele tem todo o órgão, né? E todo órgão, na verdade, o órgão aristotélico, ele tá por trás, né, desses 3 livros aqui. Eu já vou falar de retórica, porque o órgão aristotélico é um grande exame do pensar. É um grande exame das habilidades comunicacionais em todos os seus níveis, desde a narração de historinhas, desde a fábula até o discurso científico. O órgão envolve justamente, é o grande exame filosófico a respeito do pensar, do comunicar, desse sistema simbólico essencialmente humano, ou seja, que é a expressão da natureza humana,
chamado pensamento e linguagem, né? E do qual nós extraímos, evidentemente, toda a história literária, uma vez que no campo, o campo mais básico e aquilo que a gente começa a lidar com linguagem como? Aprendendo, ouvindo histórias, né? A primeira coisa que a gente faz para nossos filhos é contar histórias, né? Nossos filhos aprendem a pensar como? Aprendendo a contar uma história. Por isso que quando a criança vai para a escola, a primeira coisa que você faz quando você pega a criança na escola é falar, conta. Como foi? Não é porque você quer saber o que aconteceu de errado ou não, é você faz com que a criança conte, com que ela fale, com que ela organize as suas experiências dentro deste sistema simbólico chamado linguagem. A educação vai sair, entendeu? E na escola também, né? O que a gente tem ali nos primeiros anos, sobretudo no ano em que a criança começa a ser familiarizada com linguagem. É justamente história, contar e essa introdução aos vários símbolos que são as letras. E aí, com 5 anos, uma criança já pode perfeitamente ser alfabetizada. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Se você realmente é uma pessoa que entende o que é letramento, tá? E por último, a gente tem um terceiro livro que eu chamo de Trivium na prática, né? Porque todo mundo gosta de falar de trivium, mas como é que você aplica o trivium? Você tem que dar lições alternadas de gramática, de lógica e de retórica. Essas lições alternadas, evidentemente, não são totalmente isoladas. Você fala de gramática, você está fazendo com que a pessoa leia um texto com coerência lógica. Mas depois você foca na coerência, mas a pessoa está ali sendo submetida a outro texto ou a formulação correta de juízos, né? Que é também textos escritos numa gramática correta, numa sintaxe correta, tendo consciência dos termos da oração, mas que também são os termos de um juízo, certo? Então, eles estão sempre interligados, mas quando você os isola, você permite que a pessoa vá adquirindo, entendendo a diferença dessas habilidades, ainda que elas estejam sempre articuladas, né? E retórica, por outro lado, a gente tem um manual que foi publicado recentemente também pela Quirion, chamado Retórica Clássica para o Estudante Moderno, que é o seguinte, a gente tem bilhões de manuais, não, bilhões, que exagero, a gente tem muitos manuais de retórica clássica, tá? Desde a retórica de Aristóteles até os vários tratados dos renascentistas da época do Erasmo, né, os chamados humanistas, até Pietrus Ramos, né, o Pierre de la Ramée, nós temos muitos tratados de retórica, né? Pierre de la Ramée também é dialética, lógica, enfim, a gente tem muita coisa em torno do trivium e evidentemente a retórica é algo que os romanos, Cícero, que foi um dos mais brilhantes retóricos da história da humanidade, deixou um legado. A gente tem Quintiliano que sistematiza tudo e esse legado dos romanos, né, absorveram de Aristóteles, aperfeiçoaram. O latim é uma língua literária de complexidade maior do que o grego, no sentido de ser uma língua literária mais sofisticada, tá? Porque o Cícero fez isso com o latim. E aí, evidentemente, que a retórica latina ela amplia, né, também tudo aquilo que Aristóteles já tinha meditado a respeito, filosoficamente, ele já pensa, já explica o que é a retórica. Mas em termos de organizar os recursos da retórica, os romanos ampliam muito. E tudo isso vai sendo trabalhado ao longo dos séculos, e aí no Renascimento se explode, a gente tem um retorno aí à retórica clássica e a escrita de manuais, né? E nessa retórica clássica para o estudante moderno, o que a gente tem? A gente tem todo esse conteúdo, mas numa roupagem que para nós fica mais fácil daqui extrair lições. E como aqui tem muitos exemplos, são inúmeros exemplos, né? O que é interessante desse livro é que todos os exemplos com os quais ele ilustra os capítulos, que muitas vezes são separados pelas etapas, né? Por exemplo, tem uma grande parte aqui, que é sobre um dos maiores pontos da retórica. Como eu falei, o que é você argumentar com persuasão? Você tem que primeiro ter um ponto. Você meditou, deliberou, chegou a uma conclusão. Aí você vai provar seu ponto. Você vai provar seu ponto com os seus entimemas ali, ó. Coisa é assim, por essa e essa razão. Mas esse provar o ponto na retórica é chamado de descoberta dos argumentos, né? E a descoberta é o quê? É justamente essa etapa de você pensar, não, peraí, o que eu penso a respeito disso? Quais são minhas convicções, ou o que eu preciso provar, ou o que eu tô querendo mostrar aqui?
Primeiro você tem essa descoberta. Aí, a partir do que você descobriu, existe uma articulação mais eficaz para você provar seu ponto. Então, a retórica o tempo todo, ela envolve aquilo de que você quer falar, o ponto a que você quer chegar. Então, quando você está no campo do discurso retórico, você já sabe o que você quer comunicar. Só que você vai organizar da maneira a tornar a compreensão do seu público mais eficiente e conseguir persuadi-lo do seu ponto. Por isso que antes de eu mostrar os livros para vocês, eu expliquei a complexidade do letramento. Porque se eu falar do letramento em 2 minutos, como muita gente faz por aí, bem, se eu falo em 2 minutos, eu sou incapaz de explicar a complexidade nele envolvida. Agora, se eu explico primeiro a complexidade, depois eu mostro por que a gente demora anos para adquirir, vocês vão compreender e vão entender que é justificado que a gente precise de manuais adequados para a gente articular essas 3 habilidades da gramática, da lógica e da retórica, para que a pessoa, no final, seja letrada. Vocês vão compreender. Então, por isso que a ordem deste meu discurso é reflexo de uma meditação anterior, de uma deliberação anterior, que está ali no roteirinho do meu vídeo. Então, assim, isso em cada comunicação que a gente vai fazer, a gente tem esse roteirinho pré-estabelecido. E a retórica é justamente você criar esse roteiro levando em conta uma coisa fundamental, que para que a pessoa esteja disposta a te ouvir. Aí lembra da liçãozinha da minha mãe, de que eu falei lá no começo do vídeo. Para que a pessoa esteja disposta a te ouvir, tem de ter algo em você que tenha ganhado. Você tem que ganhar a pessoa de alguma forma. Você tem que primeiro mostrar para ela por que vale a pena me ouvir. Então você tem que ter uma respeitabilidade, você tem que ter credibilidade, você tem que se apresentar da maneira adequada para que a pessoa fale, não, tá, deixa eu dar um voto de confiança para essa pessoa. Tá? Então também é isso que explica o fato. Este é o fundamento de eu ter começado o vídeo explicando para vocês, mostrando para vocês que eu domino esse objeto de que eu tô falando aqui. Porque seria uma estupidez eu falar, aí ó, vocês querem aí dar trivia pro pessoal, ó, compra esses livros aqui. Isso aí é uma estupidez. É um discurso retoricamente muito pobre, né? A pessoa vai falar, isso aí tá querendo vender livro para mim, né? E tem mais um ponto aqui da minha argumentação, faz parte da retórica, que é o seguinte, sempre que eu indico livros, eu indico não apenas na minha livraria, eu falo, compre em outros lugares, procure em sebo e coloco até o link da Amazon aqui na descrição. Por quê? Porque, de fato, é isso que funciona como prova para vocês de que eu realmente acho importante que vocês comprem o livro. Ainda que eu não tenha absolutamente nenhum ganho com isso. Veja, o mais importante para mim não é ter uma vantagem pessoal com o fato de vocês comprarem na minha livraria. Claro, vocês compram lá, eu tenho uma comissão, eu tenho. Mas, quando eu divulgo livros, eu digo, olha, esse livro é importante por essa razão, compre onde você quiser. Tem algumas pessoas que gostam de mim e compram na minha livraria. Mas, eu sempre ponho o link da Amazon. Porque eu sei que as pessoas moram em diferentes lugares do Brasil, né, que seria uma estupidez que elas não tivessem acesso a esse tipo de material. Então, o que eu pedi? Na minha livraria, eu pedi pro pessoal fazer um kit. E aproveitar que a gente vai estar numa semana aí de promoção até o final do mês de agosto. Então, tá de hoje até o final do mês de agosto. A gente tem uma promoção. E eu falei, dei o desconto, qual é o desconto mais alto que vocês conseguem nesses 3 livros? Porque, enfim, é um materialzinho, né? Não é tão barato, são 3 livros grandes. E aí, eles criaram um kit, tá? Que é o kit Trivium na prática. Eu quero aplicar o Trivium, tá? Mas como é que eu vou combinar essas 3 lições? Bom, eu estou te dando aqui 3 manuais, dos quais você pode extrair lições prontas, e eu vou dizer para vocês como eu faço. Eu faço assim, uma aula de gramática, uma aula de lógica e uma aula de retórica. Na aula de lógica, eu recordo algum ponto que eu vi na de gramática. Na aula de retórica, eu retomo o ponto que eu ministrei na aula de gramática e na aula de lógica, de modo a produzir essa reflexão sobre a articulação das 3 habilidades fundamentais. Eu trabalho assim, uma aula de cada um. Eu dou uma aula de cada um. E as lições do Cleófano, a gente pode ir selecionando, mas eu tô trabalhando na ordem que ele estabeleceu aqui.
No caso do livro do Peter Crift, você tem duas dimensões nesse livro. Você tem uma parte introdutória e uma parte avançada. Você não precisa trabalhar avançada, você pode trabalhar só com a introdutória, que vai dar o quê? 2/3 do livro. Tem uma parte, o que tem de interessante aqui? Tem partes do livro que são para o aluno, partes para o professor. O aluno não precisa ler a parte que é para o professor, a gente é que tem que ler. Mas as lições são prontas e você tem exercícios para ministrar. Né? E essa retórica clássica é a mesma coisa. A gente tem as várias habilidades retóricas acompanhadas de exemplos, e aí a gente que tem que, evidentemente, usar este material que está aqui como livro-texto e usar os exemplos como lições para que as pessoas tenham consciência. Porque no caso da retórica, a habilidade de composição, ela é trabalhada aqui, né? Aqui é uma gramática com retórica, tá? Vai junto. Lá mais adiante, né? No comecinho é mais gramática, depois porque é mais ampliação de vocabulário, percepção de que se você não tem um vocabulário rico, meu Deus do céu, se você não tem um vocabulário rico, esquece. Você nunca vai ser um leitor eficiente. Nunca vai ser. Eu tenho 42 anos hoje. Quando eu tinha 20, eu nunca li um clássico sem um dicionário do lado. Não lia. Eu li um clássico, li assim, às vezes 2 páginas por dia, com o dicionário do lado. Meu amigo, Caminho das Pedras, chega de atalho, chega de atalho. Sociedade brasileira tá medíocre porque quer atalho em todos os níveis. Até aqueles que falam de restauração da cultura querem atalho e vendem atalho. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. A gente que quer fazer um trabalho decente, com resultado, eficaz, a gente que quer realmente oferecer às pessoas instrumentos de liberdade, vamos esquecer os atalhos, porque alcançar a liberdade de pensamento, alcançar domínio da linguagem, não é com atalho, meus amigos, que nós chegamos lá. Por isso que existe o Prêmio Nobel da Literatura, porque aqueles homens que são capazes de comunicar uma mensagem muito elevada da maneira mais bela possível, merece prêmio. Merece prêmio, tá? Então é isso. Eu vou deixar aqui o link na minha livraria pro Trivium na Prática, que é esse conjunto de 3 livros. Assista de novo esse vídeo lá do começo, que você vai entender a relação de lógica, gramática e retórica com todas as características, né, da linguagem e da comunicação e do pensamento. E para vocês também que se interessaram por esses livros, mas preferem examinar um de cada vez, eu vou deixar também links desses livros separados na Amazon, que nós já temos todos por aí. Lembrando que se você quiser... mas eu sou professora de português, por onde eu começo? Por aqui. Sou professora de português, não tenho nenhuma familiaridade com a lógica. Tudo bem, aqui você já consegue fazer um belo trabalho em gramática. Se você é professora de português do ensino médio, isso aqui para você é ouro. Só ele, você não precisa do kit, você precisa dele. Se você é professor de filosofia e ficou responsável pela disciplina de lógica, você tá aqui, ó, tá aqui resolvido seu semestre. Tá? De verdade, de verdade. Se você em um ano usar tudo isso aqui com seus alunos, eles já saem com a lógica de que eles precisam, em direito também. Esse aqui, lógica... E é engraçado, lógica socrática. Um livro de lógica que usa o método socrático, questões platônicas e princípios aristotélicos. É lógica clássica, meu Deus do céu. Tá aqui, tá? E, evidentemente, para os professores de direito também, isso aqui é joia. Isso aqui é ouro, né? Mas retórica é algo que, a depender do colégio em que você trabalha, se é um colégio mais sofisticado, nas aulas de português, você consegue usar isso em gramática e isso em produção de texto. Porque aqui eles pensam sobre os recursos que eles vão aplicar na criação da dissertação, na criação da narração. Né? Existe existem recursos próprios, por exemplo, para você despertar certas emoções. Né? Você tem, às vezes, é só pegar a lista das figuras de linguagem, eu não preciso descrevê-las aqui. Mas, por exemplo, quando você usa a chamada hipodiplose, que você aumenta, você coloca uma lupa em cima de uma imagem e a descreve... Aí você tem que saber a descrição. Você descreve com minúcia, de modo a ampliá-la num cenário, como se você estivesse colocando um foco ali. Então você quer despertar a piedade no coração do seu leitor, para que, cheio de piedade, ele receba o argumento que virá depois, aquilo que você quer demonstrar. Primeiro você descreve uma cena que necessariamente vai enchê-lo de piedade. Você
apresentou uma heroína perfeita, uma heroína virtuosa, e você faz com que ela sofra miseravelmente, e você descreve o ponto máximo do sofrimento, que é, por exemplo, estar jogada numa cela depois de ter levado surra, e tá lá toda uma moça que era linda e virtuosa, toda desfigurada numa cela, sofrendo, e você faz aquela descrição da maneira mais perfeita possível. No momento seguinte, o que quer que você fale, meu amigo, e que tenha algo a ver com a piedade por essa personagem, será aceito. É isso que o Diderot fez no Romance Religiosa, que eu até examinei aqui nesse canal em 2020. Malandramente, né? Mas porque era um grande retor, porque era alguém que tinha um domínio absoluto da linguagem, que era muito bom na construção de novelas, porque ele era um grande utilizador desse recurso chamado hipodiplosia. O Voltaire também usa um recurso, e ele, toda a propaganda iluminista, ela foi possível graças a esse recurso, que é de colocar um holofote, dar um destaque especial a um assunto. Então você tem um palco, que a realidade é complexa. A complexidade do real está no palco. O que o Voltaire faz? Ele coloca o foco num lado só do real, age como se nada que está no palco existisse, é como se só esse pedacinho do real existisse. Ele põe um foco ali, ele joga todos os holofotes ali. De repente, parece para o leitor que só existe aquilo. De repente, o leitor se esquece de que todos os outros componentes da realidade devem entrar como premissas auxiliares. E aí, a conclusão que ele extrai de falar que só existe essa premissa é aceita por você. Quem analisou isso brilhantemente foi o Erich Auerbach, no Mimesis, no capítulo dele a respeito de Voltaire, tá? Ele tem um capítulo sobre Voltaire no Mimesis, é a representação da realidade na literatura ocidental, que é um dos melhores livros de crítica literária já escritos, e ele mostra da onde vinha a força retórica de Voltaire. Era justamente do uso de uma figura, tá? Enfim, é isso, pessoal. Até o século XVIII, nós tivemos escritores absolutamente brilhantes, comunicando muitas vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, mudando mentalidades, com capacidade de mover a sociedade como um todo, simplesmente porque eles tinham domínio da linguagem. Né? Esse domínio se estende até o século XIX e começa a decair de lá para cá. E hoje a gente vai de mal a pior, tá? Eu tô bem cansada dessa conversinha fiada de restauração da cultura por pessoas que vendem propaganda, né? Ou estimulam o pior no próximo. E realmente eu tenho um compromisso de educar as pessoas para que elas, aos poucos, redescubram dentro de si a liberdade que lhes é inerente, a liberdade de pensamento que lhes é inerente, e se reconectem com a sua consciência e cada vez mais adquiram habilidades para tornar as suas consciências mais fortes e não serem reféns de consciências alheias, tá bom? Esse é meu compromisso. Por isso que eu acho que Trivium é algo que a gente deve levar muito mais a sério do que a gente tem levado por aí. É isso, pessoal. Muito obrigada. Links de tudo que eu falei vão aqui na descrição. E se você é meu aluno, assista as 3 aulas que eu dei sobre a retórica de Aristóteles. As 3 aulas. Eu comentei todos os textos do órgão, um por um. Mas assim, eu acho que de todos os comentários que eu fiz, tem 3 aulas sobre as categorias que ficaram legais, mas as minhas 3 aulas sobre a retórica, que é um dos textos de Aristóteles que eu mais gosto, certamente são as melhores daquele conjunto do órgão. Se você ainda não assistiu e é meu aluno e gostou de tudo que eu falei aqui, assista essas 3 aulas que vai valer como um precioso complemento. Obrigada pela companhia e até a próxima.